A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de terça-feira, 5 de setembro de 2023, tem como título: Temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 69, que diz assim: E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queridos, Cristo significa ungido. A palavra Cristo vem do grego Christos, um adjetivo verbal derivado de krio, que significa ungir. Então a palavra grega Christos, por sua vez, traduz o hebraico Meshiach, que também é traduzido em português pela palavra Messias e igualmente significa ungido. Então, queridos, quando lemos na Bíblia a designação Jesus Cristo, o seu significado literal é Jesus o ungido. Sem dúvida, queridos, esse é um dos títulos mais conhecidos atribuídos ao nosso Senhor Jesus, e também o mais frequente no texto do Novo Testamento. O problema é que nem todos entendem o verdadeiro significado da palavra Cristo. Comumente, a palavra Cristo é vista praticamente como um nome alternativo ou adicional de Jesus. Existem pessoas que pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas é claro que isso está errado. De acordo com os costumes de sua época, o complemento do nome de Jesus certamente era um designativo da sua família ou da sua região, isto é, Jesus, filho de José, ou Jesus de Nazaré. Mas ao se referir a ele como Jesus Cristo, biblicamente isso implica em um significado muito mais profundo. Durante a história veterotestamentária de Israel, algumas pessoas foram ungidas com a finalidade de revelar que elas tinham sido escolhidas, chamadas e capacitadas por Deus para desempenhar certas tarefas, e ocupar determinadas posições. Por isso que os sacerdotes, reis ou profetas eram ungidos. Aqui também podemos citar o exemplo de quando Arão e seus filhos foram ungidos para servirem a Deus como sacerdotes. Também quando o jovem Davi foi ungido a rei de Israel, ou quando Eliseu foi ungido profeta em lugar de Elias. Todas essas pessoas que foram ungidas eram um tipo de Messias, ou seja, na linguagem grega, um tipo de Cristo. Mas apesar do aparecimento desses Cristos que eram separados por Deus para desempenharem papéis importantes naquele estágio da história, ainda havia a promessa de que se levantaria aquele que não seria apenas mais um ungido, Cristo, mas sim o ungido, isto é, o Cristo. O Cristo prometido por Deus e anunciado nas Escrituras, queridos, seria o libertador do seu povo. Ele seria o grande profeta, o eterno sacerdote e o supremo rei. Esse Cristo seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Numa profecia messiânica, o profeta Isaías profetizou que o Cristo prometido se chamaria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Evidentemente, todas as profecias sobre a vinda do Cristo se cumpriram na pessoa de Jesus. Como profeta, ele anunciou a mensagem do reino de Deus, as boas novas da salvação. E foi ele próprio a revelação final de Deus. Como sumo sacerdote, ele proveu o sacrifício perfeito e definitivo que providenciou a expiação do pecado do seu povo. E como rei, ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Ele está exaltado à destra do Pai, e o seu reinado jamais terá fim. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima terça-feira a todos.